nós temos aqui a nossa aula dividida em 4 etapas, ok? 4 etapas. Primeira etapa, o que é e para que serve uma bacia de detenção? Tá? Então, se você não sabe exatamente o que é uma bacia de detenção, a diferença para a bacia de retenção, se é a mesma coisa de bacia de amortecimento, nós vamos esclarecer tudo nesse primeiro ponto. Segunda etapa, o que é e para que serve o SWIM, SWMM? O que é isso? É uma ferramenta, é um software, é uma planilha, é uma metodologia? Como que nós podemos utilizar isso daí na prática, no nosso dia a dia de consultorias e projetos na área de drenagem? Terceiro ponto, como avaliar uma bacia de detenção dentro do SWIM? Então, nós vamos ver os impactos que essa bacia de detenção pode apresentar dentro dessa ferramenta. E nós vamos entender, então, que quando nós ajustamos alguns parâmetros dessa bacia, o resultado da bacia muda. A vazão amortecida muda, o hidrograma efluente muda. Então, a gente vai fazer essas simulações aqui para que você entenda, né? Entenda, tenha clareza dessa sensibilidade aí desse modelo, beleza? E por fim, pessoal, a gente vai também mostrar como que vocês podem ter acesso a mais exemplos aí, né, dessa ferramenta do SWIM, ter acesso a mais exemplos dessa ferramenta aqui que nós vamos abordar hoje com vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O que é e para que serve uma bacia de detenção de cheias? Então, nesse primeiro ponto, nós temos aqui uma definição rápida, né? Que a detenção de cheias é uma estratégia que nós utilizamos aí na drenagem para controlar a enchente. Por quê? Porque ela armazena temporariamente um excesso de água de chuva, né? Que esse excesso estaria nas nossas galerias, nos nossos bueiros, nas nossas sarjetas, nas nossas ruas, né? Então, ela absorve, né? Armazena temporariamente esse excesso de água de chuva e, com isso, reduz a vazão de pico, ok? Então, quando a gente olha aqui esse gráfico, que é bastante conhecido, aí, pronto. A gente olha esse gráfico, é o seguinte. Nós temos aqui o hidrograma com a curva vermelha, ok? O hidrograma com a curva vermelha. Esse é um hidrograma que apresenta uma vazão de pico bastante elevada, né? Tá bem mais alto do que o hidrograma azul ali, ok? Esse hidrograma pode acontecer em algum ponto da cidade, né, com uma vazão elevada. Porém, quando nós trabalhamos com essa bacia de detenção de cheias, nós temos a possibilidade de amortecer essa vazão de pico, ou seja, reduzir essa vazão de pico, atenuar essa vazão de pico. Como isso, professor? Porque olha só, todo esse volume excedente aqui, ó, que eu estou passando com o mouse, que está manchado de azul, né? Ele vai continuar passando pelo sistema, porém, uma forma mais espraiada no tempo, não tão aguda assim, né? Não tão momentâneo assim. Ele vai se espraiar esse volume ao longo do tempo, né? E com isso nós temos uma redução na vazão de pico, tá? Então, se eu tenho uma vazão de pico muito elevada, pode ser que todo o meu sistema ali local de drenagem fique subdimensionado, e aí começa a transbordar, isso vai vazar. Mas se eu tenho uma vazão de pico menor, né, pode ser que eu consiga comportar esse escoamento nos meus dispositivos locais. Ah, mas vai ficar passando água lá mais tempo. Tudo bem, não tem problema. O problema é a vazão aguda, tá? Então aí nós temos um amortecimento dessa vazão aguda, certo? Então esse é o principal intuito aí da gente trabalhar com reservatório de detenção de cheias. Beleza? E aí dentro, então, desse guarda-chuva, pessoal, nós temos aqui uma classificação bem simples, né? De pequenas estruturas que talvez você já tenha ouvido falar na sua cidade, no seu estado, como piscininhas, né? Tem a lei da piscininha, tanque de retardo, né? Então, esse reservatório aqui, esse micro reservatório, é um reservatório predial, né? Para um prédio, ou seja, toda a área ali que vai ser alterada devido à implantação do prédio, área de lazer e tudo mais, vai gerar um escoamento superficial maior. Esse escoamento vai ser direcionado para esse reservatório, que vai fazer o amortecimento também desse hidrograma, dessa vazão de pico, ok? Então, desde pequenas estruturas, como tanque de retardo, piscininhas, e também grandes estruturas, né, como são conhecidos como piscinões, né, reservatórios de detenção, né?
Esse daqui é em Minas, por exemplo, onde nós temos todo o perímetro aqui do reservatório protegido, revestido. E aí, esse reservatório é conhecido como reservatório inline, né? Ou seja, nós temos o curso d'água passando no meio aqui do reservatório, 2 braços de curso d'água, né? Onde a água é concentrada somente aqui no nosso canalzinho, mas se ele transbordar, ele começa a encher, então, o nosso reservatório, ok? Então, esse daqui é uma grande estrutura, já conhecido como piscinão, reservatório de detenção de cheias inline, certo? Então, a gente consegue ver um pouco dessa amplitude, né? Desde dispositivos pequenos até dispositivos maiores. Ok, então visto aqui o que é a detenção de cheia, a sua função, tipos ali de estruturas e tudo mais. Agora, o que é, né, e para que serve o SWMM, o SWIM? O SWIM, pessoal, ele não é uma metodologia em si, né, não é um ensaio em si, é um software, tá? Um software de modelagem hidrológica e hidráulica, né, ou melhor dizendo, hidrodinâmica, tá? Que ele é utilizado aí para drenagem urbana para avaliar justamente gargalos aí na cidade, como pontos de alagamentos, né, uma visão de planejamento, de gestão ali das águas pluviais, certo? Como que ele funciona? Bom, ele faz a modelagem hidrológica e ele faz a modelagem hidrodinâmica. E o que cabe a cada uma das modelagens, né? Então, a hidrológica, por exemplo, nós entramos com os dados da bacia, se ela é impermeável, se não é, o tamanho, a área da bacia, declividade, por aí vai. E entramos também, né, com os dados de chuva, tá? E aí ele vai aplicar uma modelagem chuva-vazão, vai transformar a nossa chuva em escoamento, em vazão, ok? Então ele faz essa parte da modelagem hidrológica, que é transformar a nossa chuva em vazão. Ele também faz avaliação de routing em reservatórios. O que é isso? É justamente esse balanço hídrico, né, que nós teremos no reservatório. Olha, está chegando água que veio da minha canaleta, da minha rede de água de chuva, né? Ao mesmo tempo, essa água está adentrando o reservatório. Esse reservatório ele está enchendo pouco a pouco, né? Isso está gerando ali um atraso desse escoamento, um amortecimento. Mas nós temos também dispositivos de saída do reservatório, descarregador de fundo, ou vertedor de cris. Então, como que se dá toda essa dinâmica, né? Entra água daqui, sai água de lá, armazena de outro lado. Então, isso é o nosso routing que o SWIM também faz, ok? E o segundo ponto, pessoal, é a modelagem hidrodinâmica, que é até mais fácil de entender, né? A partir do momento que nós já temos o nosso escoamento, já temos a nossa vazão, ela precisa ser veiculada pelos nossos dispositivos de drenagem. Quais dispositivos? Rede de drenagem, sarjetas, canais de drenagem, bombas, etc, etc. Ok? Então, esses dispositivos vão receber justamente os dados ali da nossa modelagem hidrológica. E aqui eles vão, basicamente, conduzir esse escoamento com uma determinada velocidade, com um determinado nível d'água, com um determinado FRUT. Como que a gente vai saber isso? Dentro do SWIM, ele já faz toda essa análise. Então, olha, eu tenho uma área X com uma declividade Y que vai direcionar o escoamento para uma rede de drenagem. Qual é a lâmina d'água na rede? Qual a velocidade desse escoamento na rede? Toda essa integração do sistema pode ser feita no SWIM, ok? Que, inclusive, é um software 100% gratuito, tá certo? Então, pessoal, aqui nós temos essas possibilidades aqui de trabalhar com essa ferramenta, tá?